graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite. Estamos felizes, alegres na presença do Senhor, celebrando o 25º aniversário da Igreja Batista Bela Vista. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos iniciar este culto ouvindo o prelúdio que prepara o nosso coração para a adoração do Senhor. Preocupações e experiências também para nós aprendermos e crescermos juntos. Esse é o corpo de Cristo, é o aniversário da igreja, e é assim que faz sentido aniversariar. Então, foi uma bênção também hoje pela manhã. Nós estamos muito felizes e agora nós vamos orar. Nós vamos dobrar os nossos joelhos já, logo no começo, pelo irmão Marcos, que não está se sentindo muito bem, precisou ir para o hospital. E mais à frente saberemos exatamente qual é a situação dele, e também orar pela família da Beleza. O
às 9h30, não é? Um primo que estava em casa, sofreu uma parada cardíaca e passou, né? E o Senhor recolheu. Então, naturalmente, que a família fica muito abalada com essa perda. E nós vamos dobrar nossos joelhos, dobra os seus joelhos aí onde você está, e vamos buscar a presença do Senhor em oração. Por isso a igreja existe. A igreja existe para dizer que estamos além de todos os problemas, acima, porque a graça de Deus nos invade, ela nos levanta e nos faz superar, seja o mal-estar, seja até mesmo o passamento de alguém. A morte é um problema já resolvido para aquele que crê em Cristo, que é a vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite pelo aniversário da tua igreja Batista Bela Vista. Colocamos, ó Pai, todo este culto, essa experiência desta semana, como um preito de gratidão diante do teu altar, reconhecendo que tu és grande, que tu és soberano, que tu és Senhor da igreja. Colocamos também, ó Pai, agora nossas preocupações, vai ao encontro do Marcos, aonde ele está agora ali, seja qual for a sua situação, que a tua mão esteja tocando também no seu organismo, restaurando a sua saúde, meu Deus, tocando ali no seu corpo e comunicando a graça do Senhor. Restabelece a sua saúde, recupera teu filho, que ele se sinta animado, usa, Pai, os médicos, remédios, para que o seu filho esteja recuperado, que amanhã ele possa trabalhar e ganhar o seu pão livremente. Abençoa também a família, ó Pai, da beleza, que passa, Pai, por esse momento de luto, esse momento de perda. Ó meu Deus, vai ao encontro desta família que agora sofre, ó Pai, essa tristeza tão profunda de alma com o passamento deste jovem. Ó Deus, só tu podes confortar, só tu podes consolar estes corações e transmitir a eles a tua paz. Dá-nos a certeza de que o Senhor está conosco, que pertencemos a Ti, somos o Teu povo, que a qualquer momento o Senhor poderá chamar qualquer um de nós, e nós estamos prontos, estamos ao Teu lado o tempo todo, e o Senhor está conosco. É por isso que nós vivemos felizes, certos, sem nenhuma preocupação com a eternidade, porque já somos Teus, e estamos nas Tuas mãos. Que a Tua bênção esteja conosco neste culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem em pé em nome de Jesus. Vamos ouvir os avisos, a movimentação, sentados, para se levantar, né, do joelho. Vamos ouvir a movimentação da igreja, que tem coisa boa aí, Deus realizando no nosso meio. Boa noite, igreja, graça e paz. Então vamos lá para a nossa sequência das nossas próximas atividades, das nossas programações. Na quinta-feira teremos a nossa Quinta do Clamor, dia de orar, dia de buscar a presença do Senhor aqui na igreja. 19h30, todos os irmãos que puderem venham orar, tragam seus pedidos, e assim nós vamos juntos continuar colocando diante do altar do Senhor a nossa vida, a nossa família, o nosso Brasil. Então venham orar, quinta-feira, 19h30. Na sexta-feira, nós vamos voltar lá no CAID. Nós já estivemos lá, foi uma bênção. Nós fomos agraciados com a presença do Senhor naquele lugar. Deus falou aos nossos corações e nós vamos então voltar lá agora na sexta-feira. Quem tiver interesse e quiser ir e participar do culto conosco lá, nós vamos sair daqui de frente à igreja às 19h. E quem quiser ir direto também, tudo bem, sem problema nenhum. Às 19h30 inicia lá no CAID, que fica ali na Plazenha. Se os irmãos depois quiserem o endereço, é só a gente perguntar para mim ou para o pastor, a gente passa então o endereço certinho. Mas é melhor vir até aqui, porque assim, se alguém precisa de carona, a gente se junta todo mundo e vamos então todos juntos. Inclusive lá nós teremos um momento de comunhão. Então é importante que, se você for, por favor, passa seu nome para mim, dá algum sinal aí que você tem intenção de ir, para a gente se planejar certinho, para estarmos levando tudo direitinho, a quantidade certa, para que não sobre e para que não falte, para que tudo seja bênção no momento que nós estaremos lá. Isso na sexta. No domingo pela manhã, continuamos com a nossa EBD. Nesse domingo foi um pouco diferente por conta do aniversário, mas no próximo domingo a gente retoma os nossos estudos
estudos no livro de Esdras. Então, vem estudar a palavra. Nós cada vez mais estamos sendo confrontados com tantas outras versões, com tantas outras verdades, e nós precisamos então estar bem cientes daquilo que realmente é a verdade. Então, vem estudar a Bíblia, domingo às 9 horas da manhã. Nessa semana que passou, na quarta-feira, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, o nosso dia. E não foi feito nada até então. Não é verdade? Não fizemos nada, mas por quê? Por conta do final de semana do aniversário da igreja. Mas eu já entrei em contato com a Raquel, é uma cantora. As irmãs que estiveram lá na Conviva, quando nós louvamos com o coral, as irmãs Marlene está lembrada, é uma bênção, ela vem, ela ora, ela ministra, então ela virá e estará aqui conosco no próximo domingo, e ela vai louvar e vai trazer a palavra. Então nós teremos um culto nosso, amém? Será um culto nosso no domingo. Os homens podem vir, né? Não vai falar que eles não podem vir, os homens podem vir, mas o culto será nosso, porque quarta-feira foi o nosso dia. Então venha, traga alguém que você conhece para também ouvir a palavra, para também ser abastecido aí nessa nossa trajetória cristã. Então, esses são os nossos avisos. Quinta-feira, culto de oração. Sexta-feira, CAID. Domingo pela manhã, EBD. E domingo à noite, culto especial em celebração e gratidão a Deus pela vida das mulheres da nossa igreja. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé? Agora sim. Vamos louvar o nome do Senhor com muita alegria, com muito júbilo, porque o Senhor é maravilhoso, merece a nossa eterna adoração. Vamos louvá-lo.
Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Eu pedi ao pastor Robson que nos alegra com a sua presença para nos trazer uma palavra de salvação. Neste momento, pode vir, pastor. Glória a Deus. Trazer a palavra de salvação e também desafiar os irmãos nesse momento das contribuições. E é um momento de adoração ao Senhor, é um momento em que nós dedicamos os nossos bens ao Senhor. Primeiramente, graça e paz para a igreja. Amém? Parabéns pelo aniversário. Amém. Batista Bela Vista. O pastor mandou aí uns convites. Eu achei que tinha ontem e hoje, né? Aquele pastor de Minas, né? Bom, tudo bem, não vi ontem que não deu. Hoje de manhã, então eu estou aqui. Deus sabe como trabalhar. Amém. E ele pediu para mim para trazer uma palavra de salvação. Todo mundo sabe que só vai a Deus através de Jesus Cristo. Certo? Amém. Ninguém vai ao Pai por outro caminho. É através de Jesus Cristo. Eu queria trazer aqui uma curiosidade, um desafio, que poucas pessoas talvez, não é que ela não saiba, talvez ela esteja um pouquinho fora de contexto, às vezes não tem tanta habilidade com a palavra do Senhor de interpretação. Então eu quero trazer para você aqui um ato polêmico que é sobre o dízimo. Caramba, quando se fala em dízimo é uma guerra, é uma peleja, é complicado esse tema, né? Algumas denominações tudo bem, aceito, algumas não, outras batem, mas o que a Bíblia fala? Nós temos que ver o que a Bíblia fala. O que o homem ou a mulher fala é uma coisa, mas o que a Bíblia fala para nós sobre isso? Eu quero trazer a luz da palavra do Senhor para você observar dois pontos aqui que às vezes as pessoas deixam passar batido. Eu vejo muitas pessoas trazer o dízimo e as suas ofertas aqui, às vezes por obrigação. A Bíblia levou o dízimo para a igreja, ela tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que fazer isso e tal. Mas às vezes as pessoas vão trazer o dízimo, ela não prova o Senhor. E eu vou te mostrar aqui que você tem que provar o Senhor. Quando você traz o dízimo, uma oferta para Deus, você tem que provar ele. Mas pode, você não provar como, pastor? A Bíblia que diz, é Deus que fala. Essa aqui é a profecia do Senhor. É Ele que nos alerta de como prosperar. Quer ver? Não sei se tem aqui no quadro, mas no livro de Malaquias 3, 10, está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, que é essa, e provai-me nisto. Traz e faz a prova. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, primeiro, ele vai abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, não tem medida, por vossa causa, repreenderei quem? O devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que Deus fala para nós aqui é: traga o seu dízimo, mas faça a prova de mim. Amém. Do que você precisa? Do que você necessita? O que você quer que Deus faça para a tua vida? O que Deus quer? Qual porta que Deus quer que abra? É uma troca? Não, Ele que está dizendo: fazei prova de mim. Tem muitas pessoas que trazem o dízimo aqui para trazer, mas não faz a prova do Senhor. Eu conheço pessoas que foram curadas, pessoas que receberam bênçãos de Deus, porque o homem que veio trazer o dízimo, ele falou: Senhor, vou entregar o dízimo para o Senhor, de coração, vou abrir o coração, está aqui, só que também estou deficiente numa área da saúde, eu estou deficiente numa área financeira, estou deficiente numa área de enfermidade. Eu conheço N casos, a gente prega o Evangelho aí, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Eu conheço N casos que a pessoa foi abençoada em trazer o dízimo, mas ele fez uma prova com o Senhor. O que você necessita? Ele fala: se eu não abrir essa janela, eu não sou Deus. Ele vai abrir a janela, porque você precisa, ele vai derramar muitas bênçãos. Amém. Quando se fala em dinheiro é complicado, a gente às vezes amarra, às vezes a gente não vai,
Mas a palavra diz: fazer prova. Primeira coisa, o que ele fala depois? Depois eu vou repreender o devorador. Quem é o devorador? Tem 4. Se você for lá em Joel, busca lá a Bíblia de Joel. Tem 4 devoradores em nossas vidas. Joel capítulo 1, versículo 4. O que deixou gafanhoto portador, comeu gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu gafanhoto devorador. Esse que Deus está falando lá. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Perceba que nas nossas vidas acontece esse tipo de situação. Você vai lá em Joel, o primeiro livro de Jonas, lá retrata no capítulo 1 que as pessoas plantavam, que as pessoas trabalhavam, mas diz lá que o bolso era roto. O que ele ganhava não dava todo mês, não chegava no final do mês. As coisas não fluíam, as coisas não caminhavam. Por quê? Porque eles plantavam e às vezes as colheitas não eram bem vistosas, era bichada. Mas tinha um motivo por causa disso. É porque ele fala lá em Ageu capítulo 2: a minha casa precisa do mantimento. A minha casa precisa de reparo, ela precisa de pintura, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver. Se você tem uma igreja próspera, uma igreja que ela é prospera, todo mundo vai saber que o teu Deus que você serve é um Deus poderoso, um Deus que realmente ele muda a vida, ele transforma nossas vidas. E ele falou assim para o povo lá naquela época: Ageu, ei, se preocupa, a minha casa ela precisa realmente de manutenção, ela precisa fazer evangelismo, ela precisa realmente buscar almas aí fora. Mas como ela vai buscar alma aí fora? Como é que ela vai realmente surtir efeito na nossa cidade, na nossa região? É investir na obra do Senhor. Há várias maneiras de investir na obra do Senhor, há várias maneiras de você poder contribuir com a obra do Senhor. Então está escrito aqui: eu, o Senhor dos exércitos, trazei todas as ofertas, os dízimos à casa do Senhor, porque a casa precisa de mantimento, ela precisa crescer. Às vezes tem pessoas que necessitam de uma ajuda financeira ou uma ajuda espiritual, mas precisa se locomover de um lado para o outro. O pastor precisa se locomover de um lado para o outro. E nós temos que, por igreja, nós temos que realmente abastecer a casa de Deus. Amém. Então diz a palavra do Senhor: aprenda, olha, está escrito aqui: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. É um desafio que ele faz com você, mas prova eu. Amém. Lá na Bolívia eu conheci um homem que estava com problema de câncer. Não havia meio, tinha gastado grandes para ser curado. Um dia essa palavra chegou para ele e ele falou: peraí, como é que é a palavra que está escrita aí? Está escrito prova aí. Então vai, porque eu vou abrir essa janela do céu aqui e vou abençoar a tua vida. Eu vou abençoar de maneira que você nem vai entender. Eu vou abençoar a tua vida da maneira que você vai ficar surpreso. Aí ele fez o voto com o Senhor, foi lá, deu 2.000 bolivianos, fez a prova: Senhor, eu quero cura, Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos, Senhor. Mas o Senhor diz: me prova. E o Senhor falou: tudo bem, é esse o desafio, você está me provando. Você quer saber se eu sou Deus na tua vida? Faça Deus. Do que você necessita, igreja? Qual é a sua preocupação? Aonde Deus tem que operar na sua vida? Salvar teu esposo? Libertar teu filho das drogas? Libertar algum parente teu da saúde? Deus lhe fala: fazer prova de mim. Traz, que eu vou abençoar. Ele fala aqui: olha, eu vou abrir as janelas do céu. Amém. Sou eu que estou falando? Não. A palavra. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai repreender o que está te consumindo. Tem pessoas que recebem no dia 10, já não tem mais, no dia 5 já não tem mais. Já foi tudo, gastou tudo. Tem gente que está gastando por conta, já nem recebeu, já gastou o que está ganhando. Isso é um conceito, você tem que entender o que está acontecendo. Você é um filho de Deus? Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser abençoados. Amém. Nós somos diferentes, nós somos separados para toda a obra do Senhor. Amém. Nós somos separados. Amém? Amém. Então a igreja do Senhor, eu faço um desafio
desafio. O Espírito Santo faz um desafio. Esse próximo mês, os meses que entram, faça a prova com o Senhor. Não traz mais o seu dízimo aqui sem fazer prova com Deus, não. Não traz mais a sua oferta aqui sem fazer uma prova com o Senhor. Não traz. Você está trazendo por trazer. E ele fala: não, meu queridão, eita, xalaraço eleganta. Ó, aqui, ó. Vou repreender os 4 devoradores de guerra para você. E vou fazer o quê? Vou abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Que coisa que é sem medida? Tudo tem uma medida, não tem? Mas Deus fala: é sem medida, quero abrir, quero abençoar. Eu quero realmente fazer com que vocês sejam multiplicados. As suas bênçãos vão ser multiplicadas. Faça isso, aí você vai ver o seu patrão dando aumento para você. Não estou contando história aqui, não, viu? Faça isso na tua vida. Nunca mais traga uma oferta aqui para o altar do Senhor sem fazer uma prova com Ele. Não é barganha, não. É Ele que está dando toda a autoridade para nós. É Ele que está dando toda a palavra dele. Ele está assinando embaixo, ó. E de quebra eu vou repreender o que está causando mal. É uma dívida que você não consegue pagar, um cartão de crédito que só come, vai comendo, você vai protelando. Ele vai cortar isso da tua vida. Ele vai cortar todos os gastos a mais que você está tendo na tua vida. Às vezes você vê uma enfermidade inesperada, vai lá, ele vai cortar isso. Por quê? Porque Deus lhe promete para que a gente seja próspero e abençoada. Aí as pessoas vão olhar para nós e vai falar: glória a Deus, aleluia, nós somos um povo abençoado. Deus, quando fez o mundo, moço, Ele falou assim: ó, eu vou criar tudo, eu vou colocar os peixinhos, vou colocar os anfíbios, vou colocar os animais, as frutas, tudo. Mas Ele disse assim: o domínio eu vou entregar na mão de quem? Do homem. Está na sua mão o domínio. Ele entregou para nós toda essa riqueza. A riqueza de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Para que a gente vai passar necessidade? Por que a gente vai passar uma perrenga se Ele está dando para nós todo esse poder, esse caminho? Deus, Ele abençoa, mas nós temos que usar a arma que chama-se a palavra de Deus. O que é o seu favor, tá bom? A senhora tem essa oportunidade, o nosso Senhor seja glorificado, e as palmas para o Senhor Jesus, né? Amém? Amém. Muito obrigado, pastor. Vamos ficar em pé novamente e vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você pode consagrar ao Senhor seus dízimos e ofertas nesta hora, com o seu coração alegre, fazendo prova do Senhor. Todos em pé para cantarmos, em nome de Jesus. Amém? E sabendo que Ele está observando o seu coração e respondendo soberanamente dos céus. Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a adorar pelo que é. Dele vem
Fica mais próximo dos irmãos aqui. Apocalipse capítulo 2. Primeira parte do primeiro verso, Apocalipse capítulo 2, primeira parte do primeiro verso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve esta carta. Nós vamos fazer aqui um apanhado, uma síntese das cartas de amor do noivo Jesus para a sua noiva igreja. Aqueles que já têm uma certa idade, já têm uma certa experiência de vida, nós nos lembramos bem que para entrar em contato, muitas vezes, aqueles que tiveram uma namorada, um namorado numa outra cidade, ou até em outro estado, o que a gente fazia? Levava a carta lá no correio, né? E esperava. Assim que a gente colocava a carta no correio, a gente já voltava para casa com aquela sensação do desenho do Pica-Pau, né? E colocava a carta, ele chegava em casa, o cara do correio já batia na porta. A encomenda chegou. E a gente ficava ali esperando. Tem até aquela música popular, né? O carteiro chegou com a, né? E o meu nome gritou com a carta na mão. Agora abriu o baú, hein? Começar a espirrar todo mundo de poeira aí, né? A carta de amor, aquela carta poética, aquela carta em que cada linha era pensada, cada linha era, né? Havia ali poesia, havia uma rima, às vezes havia também uma certa ironia nessa carta. E aí o tempo foi passando. Lembra do bip? Lembra do bip? Quem que lembra aí? Né? E tocava, opa, tem ligação para mim. Aquele barulhinho do bip, também era outra. Né? Aí depois a mensagem de texto. Ainda não tinha celular. Era mensagem de texto. Aí a pessoa colocava aquela mensagem assim, bem, não é? Com códigos para pagar pouco. Aquela mensagem, né? Bem abreviada. Aí então surgiu o celular. E eu lembro do tijolão, né? Aquele celular tijolão. O pessoal parava no semáforo, ali, aquele baita tijolo e se achava o máximo, né? Achava que estava arrebentando a boca do balão, aquele baita tijolão ali. E depois do celular, o e-mail. Aí ficou mais fácil escrever no e-mail. E agora então, o e-mail também já está esquecido nessa comunicação dos noivos, dos namorados. E agora é o WhatsApp. Daqui a pouco o WhatsApp também, não sei como, mas eu acredito que daqui a pouco o WhatsApp também é coisa do passado, já vai ficar algo atrasado. Talvez seja, a gente vai entrar na era espacial da telepatia. E aí? Vamos almoçar? Aonde? Ah, pode ser, então, sem palavra nenhuma, todo mundo ali, só no computador. Misericórdia, irmãos. O fato é que Cristo, ele se revela a João. E ele diz, conforme meditamos no domingo passado, à noite, escreve cartas para a minha noiva. Escreve cartas para a minha igreja. A revelação que Cristo faz de si para João não é meramente para passar informações para ele. Não é meramente para transmitir a ele conhecimentos a respeito da teologia, a respeito de pensamentos maravilhosos. A revelação que Jesus faz a João, ela é maravilhosa porque Cristo quer que João transmita esse recado, que ele pegue todas essas visões maravilhosas da glória, estas visões
que o Senhor está passando da sua soberania, do seu plano eterno, do seu triunfo, e que Ele coloque tudo isso por escrito e transmita às igrejas, porque a igreja é retratada aqui como a noiva do Cordeiro, como a esposa do Cordeiro. Esta igreja está aniversariando, tão jovem, 35 anos. Estive conversando com o pastor Luiz e eu disse: quantos membros tem a sua igreja? Ele disse: 45 membros. E eu falei: quantos anos ela tem? 80 anos. A igreja tem 80 anos, tem 45 membros. A nossa tem 35 anos, 55 membros. Vamos crescer mais? Amém? Amém. Para a glória de Deus? Amém? Esse é o propósito. Cartas. Qual é a mensagem? Eu resumo aqui estas 7 cartas em 3 ideias principais que Jesus, com amor, com graça, com soberania, como um marido que quer transmitir ao coração da esposa, quer transmitir a esse coração segurança, quer transmitir esse coração o amor, quer transmitir ao coração da igreja, Cristo quer transmitir a sua paz, quer dizer a ela, Ele quer que ela entenda que Ele a ama, que Ele não está fisicamente presente como um noivo que está com a sua noiva numa terra longínqua, mas esse noivo que está numa terra longínqua está para voltar, ele está para chegar, ele está dizendo para a sua noiva que passa por tribulações deste mundo, que passa por dificuldades: não temas, se alegre, não se assuste com o que você está vendo aí, porque eu sou teu, eu já dei a minha vida por você, verti o meu sangue por você, e você é minha. E sabe o que? Eu vou voltar para tomá-la em meus braços, e nós estaremos para sempre juntos. E o que o Senhor diz? Primeira mensagem que Ele diz: querida noiva, eu te conheço. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Ele te conhece. Ele te conhece. Primeira coisa que Ele diz: sempre que a gente vê Ele se apresentando para as igrejas, para cada uma das igrejas, Ele se apresenta de uma maneira a suprir a necessidade que essa igreja tem. Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o lugar onde você está, eu te conheço. O Senhor Jesus conhece a sua noiva de uma maneira profunda e total. Nenhum noivo conhece a sua noiva mais do que o Senhor da igreja a conhece. E esse conhecimento que o noivo tem da noiva aqui do Senhor Jesus, nós percebemos que é um conhecimento motivado pelo amor, não pela curiosidade, não pela beleza dela, mas porque Ele, antes de qualquer coisa, Ele a amou. A força motriz que empurra o noivo em direção à noiva a conhecê-la profundamente, outra força não é, senão a força do amor. O Senhor da igreja, Ele a ama, por isso Ele a conhece. E isso é importante a gente saber, porque muita gente, e o amor humano é assim, ele quer conhecer primeiro, para depois amar. O noivo, ele quer conhecer a noiva, quer ver se ela não tem defeitos, ele quer verificar qual é o temperamento dela, ele quer ver quais são as virtudes que ela tem a oferecer a ele. O noivo humano olha para a noiva para saber o que é que está falando francamente, o que ele vai lucrar com esse encontro, com esse casamento.
O que ela vai adicionar a mais da vida dele que ele não tenha? E dependendo do que ele descobrir nela, ele desiste do casamento. Dependendo do que o noivo encontrar, se ele encontrar uma noiva que na verdade tem alguns defeitos, ele vai namorando. Ele vai namorando essa moça, ele vai conhecendo, ele vai namorando, mas quando ele começa a perceber alguns defeitos, limitações dessa noiva, então aquele amor já terminou. Não dá. Jesus não. É o contrário. Primeiro ele nos amou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Ele te amou desde o começo. A igreja humana sempre terá defeitos, sempre terá pecados para lutar, limitações, sempre terá desafios internos muito grandes, dificuldade em perdoar, pois é o fato de que Cristo nos conhece e Ele nos aceita do jeito que somos, mas com o desafio de nos mudar, com o desafio de nos trabalhar, mas acima de tudo, Ele só consegue nos mudar porque Ele nos aceitou e Ele nos amou. Queridos, nós somos a noiva que não tem o trabalho de provar nada para o nosso noivo. A igreja é a noiva que não prova nada, que não surpreende o noivo em nada. Sabe por quê? Porque Ele é quem provou o seu amor para conosco quando nós éramos ainda pecadores. Não merecíamos nada. E aí nós sabemos, estamos seguros que Ele nunca nos abandonará. E nós podemos nos dirigir a Ele, dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, o Senhor me conhece tão perfeitamente, nós estamos aqui como igreja, o Senhor conhece as nossas falhas, as nossas limitações, não temos e nem poderíamos ter absolutamente nada a esconder do Senhor. Purifica o nosso coração, tem misericórdia de nós, com aquele amor que o Senhor nos amou. Aliás, João diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi por isso que nós o amamos, porque fomos atingidos pelo seu amor. Eu te conheço porque eu vejo o teu coração. Sabe como ele é apresentado aqui? Como aquele noivo que tem olhos de fogo. Ele tem olhos de fogo. Quando ele olha para nós, a gente desarma. Jesus olha para a noiva, olha para a igreja, ela desarma, porque os seus olhos são penetrantes. Sabe aquela pessoa que olha para você? É interessante que o olhar da esposa para com o olhar para com o marido não precisa dizer nada, ele já entende tudo, não é? Quando a Eliane me olha, dependendo do jeito que ela me olha, eu já desarmo, eu já sei, nem argumento, nem falo nada, porque eu já sei que ela já sabe, não é? Ainda mais com a convivência e vice-versa. Então a maneira como o noivo olha para a noiva, com olhos de fogo, olhos de amor, por um lado de fogo, porque ele é onisciente, mas ao mesmo tempo não é aquele fogo discriminador, de juízo, de acusação. Não, ele é nosso advogado. Ele é nosso advogado. Ele, desde o começo, ele já deu, nós só somos noiva porque ele deu a sua vida por nós. Foi por isso. Mas os olhos dele são penetrantes, são olhos de fogo que penetram e que nos conhece por inteiro. Por isso, nós ficamos tranquilos, porque ele sabe quem é noiva e quem não é. Ele sabe. A gente fica tranquilo. Ele diz aqui para a igreja de Éfeso: olha, há um grupo aí que é sinagoga de Satanás. Sabe o que é a sinagoga de Satanás? A sinagoga, ela foi feita para substituir o templo de Jerusalém no cativeiro babilônico. Ela surgiu de uma maneira muito espontânea. As pessoas precisavam meditar na lei. E como eles estavam longe do templo, eles se reuniam nas casas. E isso vai ajudar depois na expansão do Evangelho no Novo Testamento. Mas acontece que alguns grupos eles se reuniam para armar contra a igreja.
para falar mal da igreja, para destruir a igreja. E o Senhor Jesus diz: olha, eu conheço aqueles que se dizem judeus e não são, aqueles que se dizem ser meu povo e não são, mas é sinagoga de Satanás. Sabe o que significa a palavra Satanás? Acusador. Sabe o que significa a palavra diabolos? Aquele que divide, aquele que separa as pessoas. Isso é diabolos, não é? Aquele que interrompe, que separa. E Jesus disse: eu vou fazer com que essas pessoas, com que a sinagoga de Satanás reconheça que você é amada por mim e confessa que eu te amo. A igreja não deve esquentar a cabeça com aquelas igrejas que não são, mas esquentar a sua cabeça e ter a paz de que ela é na presença do Senhor. Amém? Amém. É isso. A igreja Batista Bela Vista não deve provar nada a ninguém. Não precisamos provar. Precisamos desfrutar da presença de Deus na nossa vida. Sabemos que somos aceitos e amados pelo Senhor. Ele sabe quem é e sabe quem não é. Existem tantas igrejas, conforme o pastor Ulisses me falou todos esses dias, né? Ontem, hoje, desde que ele chegou, ele conheceu a igreja, ele falou assim: pastor Ebenezer, que potencial, Igreja Batista Bela Vista. Você está com a faca e o queijo na mão, e o pão também, e o bolo. Eu falei: eu estou, e muito mais. Você viu certo, pastor? É uma igreja de potencial. Ele falou: rapaz, que potencial. E isso alegra o meu coração, porque é verdade. A Igreja Batista Bela Vista é uma igreja de potencial. Existem muitas igrejas que estão perdendo tempo, que tem propriedade, que tem templo, que tem a palavra correta, a Bíblia, mas ficam discutindo coisinhas pequenas, que ficam brigando dentro de si, que ficam obedecendo regras humanas. A nossa regra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que delícia ontem à noite. Todo mundo aqui na frente, e a gente ministrando, impondo as mãos, ungindo com óleo, abençoando. E hoje de manhã também as pessoas vieram e foram impactadas. Isso é igreja. Amém? Não é aquela coisa formal. E alguém deu glória a Deus. E aleluia. Não, só pode gritar lá no estádio de futebol. Na presença de Deus não pode, não. Tem que ser uma estátua, tem que ser um negócio, não é? Como é que as pessoas dizem? Solenidade. Não. A igreja precisa dar vazão ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito é vida. Amém? É o que nos vivifica. Então ele sabe quem é a igreja. Ele sabe quando a igreja é pobre. Ele sabe quando a igreja é rica. Às vezes isso engana. Diga misericórdia. É o que o Senhor Jesus disse para uma determinada igreja. Ele diz assim para uma igreja: você pensa que você é rica, que você tem dinheiro, que você não precisa de nada, e você diz assim: eu já tenho tudo, eu estou farta, eu estou completa, eu sou isso, eu sou aquilo. E ele diz assim: e você não sabe que você é pobre, doente, cega, você está nua. Eu sugiro que você compre de mim ouro refinado pelo fogo e veste para cobrir a sua nudez. E diz para uma outra igreja: você é reputada como pobre, mas você é rica. É isso que nós temos que entender. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é rico em nome de Jesus. Irmãos, a Igreja Batista Bela Vista é uma igreja rica, é uma igreja suprida em todos os aspectos, e nós temos que ter essa certeza e dizer: Senhor, obrigado pela tua riqueza derramada em nossos corações. Amém? Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Não importa se alguém tem um templo maior do que o nosso, não importa se há templos aí que tem carros mais bonitos que os nossos parados na frente, não importa se há
todo um aparato, tem um sistema. O culto não é gravado com um celular, mas é gravado com uma câmera profissional e transmitido pela internet, etc. e tal. Misericórdia. E não há problema. Não é um desabafo, irmãos. Enfim, estou brincando. Mas o fato é que a gente não tem que esquentar a cabeça com isso, porque nós somos ricos em Jesus. Amém? Você tem, às vezes, as igrejas pensam que são ricas, mas elas são pobres. Às vezes, elas são chamadas de pobres, mas na verdade são ricas. Sabe o que é uma igreja rica? É uma igreja missionária, que investe em missões. Sabe o que é uma igreja pobre? É aquela que vive por regrinhos. Ah, não, até aqui a gente vai aqui. Não, isso aqui não corresponde ao nosso quadrado. Não, essa é uma igreja pobre, não tem visão. Sabe o que é uma igreja rica? É aquela igreja em que as pessoas se abraçam, em que as pessoas sorriam com as outras. Olha o cafezão que nós tivemos hoje de manhã, aqueles que puderam vir. Que alegria, que chegamos aqui, saboreamos esse café. Até hoje à tarde eu estava saboreando esse café. Amém? Com fartura, e ainda tem mais lá em casa. Não é? Então, meus queridos, isso é riqueza. Isso é igreja rica. É uma igreja de comunhão, em que as pessoas se sentem felizes ali, naquela igreja. E o Senhor Jesus diz: eu te conheço, porque eu estou no meio. Eu te conheço, porque eu estou lá no meio. Ele não diz assim: olha, eu quero dizer que eu conheço vocês. Não, ele faz assim: eu estou no meio de vocês. Eu caminho no meio da igreja. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu caminho pelo meio. O Senhor Jesus, ele é visto por João caminhando entre os castiçais de ouro, que são as igrejas, entre as estrelas são os pastores, o castiçal de ouro é aquilo que brilha. Diga, brilho. O Senhor Jesus conhece a igreja porque Ele está no meio dela, porque Ele está lá no meio. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Ele está no meio de nós. Ele não está lá no céu mandando ordem para nós, não. Ele está aqui no nosso meio. Amém? É por isso que quando Ele dá uma ordem, por isso que quando Ele fala, essa ordem vem com autoridade, ela desce com autoridade total, e ela soa com peso máximo. Por quê? Porque é dada por alguém que está no meio. É uma palavra que flui do meio para o polo, e não simplesmente de cima para baixo. É sim de cima para baixo, porque Ele é Deus, está no céu lá com o Pai, mas através do Espírito Santo Ele está no nosso meio. E a gente sente a presença dele, como a noiva sente o abraço do noivo e como ela se encaixa. Lembra da sua namorada? Ela se encaixa ali no seu braço, e vocês andam no meio da chuva e vai pingando aquela chuva, e você vai, ela vai segura, porque ela está segurando no seu braço forte, porque você está ali ao lado dela. Assim é Jesus, quando Ele diz: eu caminho. Cristo é aquele que caminha pelo meio da igreja, Ele está à vontade no meio da igreja, a igreja é dele, Ele está todo à vontade, porque Ele está no meio da sua igreja, e por isso Ele se alegra no meio da igreja, uma igreja animada, uma igreja definida. Diga, definição. Uma igreja definida pelo quente, amém? Definida, porque tinha uma igreja lá, Laodiceia, que falou: olha, eu estou aqui no meio de você, mas é um negócio assim, você não é quente, você não é frio, você é morno, eu estou assim a ponto de vomitar, você está me dando náuseas. A igreja Batista Bela Vista dá alegria ao seu Senhor, amém? Mas tem igrejas que dão náuseas no Senhor, porque é uma coisa definida. Define pela vida, define pelo Espírito, define pelo fogo,
define pela palavra positiva, palavra de fé, amém? Define pela vitória. E assim o Senhor, Ele caminha, mesmo que seja na fornalha, porque os seus pés são pés de latão reluzente, como aquele que passou pelo fogo ali com Daniel, ali com os amigos de Daniel na fornalha, na Babilônia. É alguém que, se você passar pelo fogo, meu irmão, ele passa por você, amém? Se a igreja batista Bela Vista, a igreja do Brasil, passar pelo fogo, não tem problema, o Senhor Jesus está no meio dela, e Ele passou pelo fogo também. Ele conhece, por isso, pelo fato de que Ele está no meio da igreja, amando esta igreja de uma maneira tão louca, de uma maneira tão absurda, a ponto de dar a sua vida por ela, Ele sabe exatamente o que ela precisa. Exatamente por conhecer a igreja, Ele sabe o que nós precisamos. Às vezes a noiva pode achar que precisa de algumas coisas, mas Jesus é o noivo que diz assim: talvez você não precise disso não. Eu vou dizer para você o que você precisa. E por que Ele diz? Porque Ele conhece a igreja perfeitamente. E a minha preocupação não é tanto com aquilo que eu acho que a igreja precisa. A minha preocupação deve ser com aquilo que Jesus diz que a igreja precisa, porque a igreja é dele. E o que Ele oferece à igreja? A segunda atitude, a primeira é: eu conheço você. Primeira certeza, Ele diz: eu te conheço. A segunda certeza: eu te ofereço. Pelo fato de que eu te conheço tão perfeitamente, plenamente, totalmente, eu ofereço. E olha que aquilo que Cristo oferece não é simplesmente um presente opcional. Ai, que bonito! Poxa, me agradou. Poderia ter sido uma outra coisa, mas legal. Não, as coisas que Jesus oferece são insubstituíveis. Aquilo que Ele tem a oferecer à igreja, ou a igreja recebe, ou ela vai perecer. Mas ela vai receber, porque são coisas indispensáveis. Por exemplo, eu te ofereço um caminho mais excelente. Ele diz para a igreja de Éfeso: você está indo por esse caminho, você conhece a palavra, coloca até em prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Você tem uma capacidade teológica, você tem estudo, você tem muita coisa. Só tem um detalhezinho que eu preciso falar para você. Qual é, Senhor? Volta, você está no caminho errado. Negócio meio, né? Está indo tudo bem. E tem igrejas assim, parece um seminário. Você entra na igreja, né, as pessoas conhecem muito da Bíblia, mas e o amor? Diga amor. 1 Coríntios 13, depois de Paulo discursar e falar tanto sobre os dons, ele diz assim: e eu vou lhes falar sobre um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa a falar sobre o amor. O amor supera tudo, supera todos os outros dons, e Ele é o dom dos dons. Por isso que Jesus diz à igreja de Éfeso: receba o meu amor. Irmãos, uma igreja na qual há amor é uma igreja que cresce, é uma igreja que se realiza. Eu te ofereço um caminho mais excelente. Ele diz: eu te ofereço colírio para os olhos. Diga visão. Uma igreja que recebe de Cristo o colírio para os olhos, uma igreja que tem visão. Eu sempre peço a Deus o privilégio imerecido que Ele me deu de pastorear esta igreja, que Ele me dê a sua visão aqui para esta igreja, e que Ele dê da sua visão também para a liderança e para todos os membros da igreja, amém? Que caminhemos na visão, uma visão vinda de Deus, porque uma igreja que não tem visão é uma igreja que está perdida. Muitas vezes a igreja tem capacidade, mas é uma igreja que precisa de visão de Deus, precisa de norte, precisa de direção.
que o Senhor nos dê esta visão, mas uma visão não meramente econômica, uma visão intelectual, mas uma visão espiritual. Amém? Que Deus nos conceda uma visão da realidade espiritual à nossa volta, do que está acontecendo, do que Ele pode fazer. O apóstolo Paulo diz assim, à igreja de Éfeso: eu me coloco de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que os vossos olhos sejam abertos e vocês possam entender, em comunhão com todos os santos, qual é a grandeza do seu poder que opera em nós, o qual Ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que opera em nós também. Amém? É esse o poder da visão, que ressuscita mortos. É um poder incontível, é um poder maravilhoso, o poder da visão. Que o Senhor nos conceda dessa visão. Eu te ofereço roupas adequadas. A roupa no Novo Testamento, desde a parábola de Jesus sobre aquele banquete, e aquele homem que estava vestido de uma maneira inadequada, e que na parábola, só enquanto parábola, foi expulso daquela festa, significa a justiça de Cristo. Roupas brancas, justificação. Irmãos, vamos sentir a paz de Cristo em nosso meio, amém? Vamos entender que Ele nos revestiu da justiça, não a minha, porque eu não tenho próprio, e nem a sua, porque você também não tem, mas a justiça de Cristo. Amém? Entendendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquela grande multidão, quem é esta grande multidão que vem vestidos de vestiduras brancas e com palmas das suas mãos? Esses são aqueles que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram, tornaram-nas brancas. Aonde? No sangue do Cordeiro. Amém? Lavaram e alvejaram, alvo mais que a neve, no sangue do Cordeiro. Por isso a igreja é inatingível. A igreja de Jesus é inatingível. Por quê? Porque ela está escondida na cruz. Não se preocupe se alguém disser assim: sua igreja, eu conheço alguém lá da sua igreja que é assim, assim, tem esse defeito, ou esse pecado, assim. Você pode dizer para essa pessoa com toda calma e toda a paz no coração: meu querido, nós não estamos dependendo da nossa perfeição, nós estamos escondidos no sangue de Jesus. Amém? Estamos escondidos, né? Naturalmente que precisamos lutar contra os pecados, mas o que traz paz ao meu coração é que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Roupas, Ele nos dá as roupas. Quando Deus o Pai olha para nós, Ele nos recebe não porque sejamos bonitos, ou porque estamos